Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aqui novamente. Saber que você está aí do outro lado é sempre motivo de alegria, de gratidão a Deus. Muito obrigado por nos acompanhar diariamente, muito obrigado por estar conosco, é sempre motivo de louvor a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui todos os dias, já há mais de 3 anos, diariamente, compartilhando estudos da Palavra de Deus. Aquele pedido que eu faço sempre aqui, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, se eu não gostei também, faça um comentário e compartilhe os estudos. Você que está me vendo pelo YouTube, você que está me vendo por outras plataformas, isso é muito importante, a sua interação. E você que me acompanha pelo rádio, meu muito obrigado e continue conosco sempre nesse mesmo horário que você está assistindo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos seguindo 1 Coríntios capítulo 3, versículos 3 e 4. Estamos falando sobre algumas imagens da igreja. Paulo está falando sobre crentes maduros e crentes crianças espiritualmente falando, crentes carnais e crentes espirituais. Crentes que já se alimentam de carne e crentes que ainda se alimentam de leite, não é? Os versos 3 e 4, Paulo diz, portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo está exortando aqui que a imaturidade ela é consequência de relacionamentos mal orientados. A imaturidade é conhecida quando os crentes eles deixam de viver em união para tornarem partidos dentro da igreja. E é fácil perceber isso por parte de crentes imaturos, crentes que não cresceram espiritualmente. Um crente imaturo, em vez de construir pontes que geram comunhão na igreja, o crente imaturo fica cavando abismo de relacionamentos, cavando contendas dentro da igreja, criando grupos, divisões. Em vez de ser um ministro de reconciliação, o crente imaturo está sempre envolvido em intrigas, falácias, contendas, formando partidos, grupos, as famosas panelinhas dentro das igrejas. O crente maturo cria facções dentro da igreja em vez de elaborar e lutar pela paz. E Paulo usa algumas palavras aqui interessantes, se nós formos observar, palavras népios para falar de crianças, para designar os crentes em Corinto. E Paulo diz, olha, vocês são crianças espirituais. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito, que não discerne todas as coisas espiritualmente. Talvez se refira ao fato deles provocarem divisões na igreja, seguindo seus líderes humanos. Já estudamos aqui, Paulo volta a falar nesses versículos. Não discernem a vontade de Deus, que os homens são apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Se nós formos olhar no original mesmo que Paulo escreve aqui, a palavra usada por Paulo para carnais no versículo 1, é a palavra sarkinoi, que significa feito de carne. Mas a palavra que Paulo usa no versículo 3 é a palavra sarkikoi. É diferente a terminologia da palavra. Aqui a palavra denomina carne, ou seja, dominado pela carne. O verso 1, a palavra significa feito de carne. E no verso 3, a palavra significa dominado pela carne. Tem um comentarista, Leon Morris, ele diz que o sufixo inos significa feito de. Então, em 2 Coríntios 3 e 3, a palavra tábuas ou feitas de pedra é a palavra litinos, que são contrastadas com as feitas de carne, ou seja, sarquinos. Em vez do sufixo icos, significa caracterizado por.
Então Paulo está dizendo que aqueles irmãos, se a primeira palavra usada por Paulo é que eles eram carnais, porque não haviam crescido pela falta de alimento sólido, aqui no versículo 3, a palavra já é uma censura moral. Não é que eles não cresceram, mas aqui Paulo já está chamando a atenção deles, que eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne. Então, no verso 3, a exortação de Paulo já é um pouco mais profunda. Não é que eles não cresceram, mas é porque eles estão andando segundo a carne. É o comportamento deles que Paulo está dizendo aqui. Diz que essa palavra sarkikoi denota uma relação ética e dinâmica, que é o ponto de vista orientado pelo ego, ou seja, aquele que está perseguindo seus próprios alvos numa espécie de independência, de autossuficiência, de fazer o que quer, o que acha que deve fazer. E Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, porque eles estavam criando partidos dentro da igreja, seguindo filosofias do mundo, em vez de seguir a orientação da palavra de Deus. Eles estavam na igreja, mas com pensamento mundano, com desejos mundanos. Cristo não era o Senhor da vida deles. Então eles viviam como eles queriam, como eles achavam que deveriam dizer e viver. E usam aquelas expressões, e Paulo repete aqui, já estudamos, como eu disse. Paulo diz, como vocês dizem, eu sou de Paulo, de Apolo, eu sou de Cefas, de Cristo. Paulo então diz, vocês são carnais na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja, se achando de um ou de outro. David Prior, interpretando essa realidade na igreja de Corinto, ele diz que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Os partidos dentro da igreja são sinais de imaturidade, de carnalidade. E hoje tem muito racha dentro das igrejas. Hoje tem muitos muros dentro da igreja e causado por crentes imaturos. Por crentes que não são espirituais. Tem pastores hoje que se acham dono das igrejas. Pastores hoje querem ser o centro das igrejas. Existem crentes hoje que querem dividir a igreja, criando grupos, rachas dentro das igrejas. Isso tudo falta de imaturidade, de carnalidade. Pessoas guiadas pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ambições. Isso é pecado, isso é contra a vontade de Deus, isso não é atitude de alguém que verdadeiramente tem Cristo como Senhor e Salvador e que cresceu e desenvolveu espiritualmente. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Paulo exorta a igreja de Corinto e essa exortação precisa servir para nós. O alvo de Deus para a igreja é maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é maturidade. Nós não temos que seguir aos homens, nós temos que seguir o Senhor da igreja. Nós não temos que colocar nenhum líder da igreja num pedestal, nós não temos que promover um culto à personalidade. Nós precisamos entender que Jesus é o fundamento, o edificador, o dono, o protetor da igreja. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Existem pessoas que nós amamos, existem líderes das igrejas que nós consideramos, nós temos amor por eles. Mas acima de tudo está Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a respeitar as lideranças. Nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos, construir a unidade, mas entendendo maior, melhor e perfeito no seio da igreja, somente Cristo. Todos nós estamos no processo de desenvolvimento, de crescimento, de santificação e que tudo seja por Cristo e para Cristo. E a Ele, então, mais uma vez eu digo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.